Achei que envelheceria sozinha, até ele bater na minha porta. Eu sei que muitas mulheres que estão me ouvindo agora também já se sentiram assim, invisíveis. Como se o mundo tivesse virado as costas, como se o tempo tivesse passado rápido demais, e de repente, o espelho não refletisse mais os nossos sonhos, só as rugas, as marcas, a saudade de tudo que não deu certo. Mas me escuta. Porque essa história é para você que acha que está tarde demais para viver algo bonito. Eu sou a prova viva de que o amor não tem hora marcada, nem idade certa. Ele chega, às vezes, de mansinho, e muda tudo. Meu nome é Vera Lúcia, tenho 40 anos. Hoje estou contando minha história de amor, luta e superação. Já passei por muitas coisas nesta vida. Vou lhe contar tudo neste relato. Era uma segunda-feira abafada em Uberaba, interior de Minas. O sol mal tinha dado as caras, e eu já estava sentada na varanda da casa que herdei da minha mãe. Era uma casa simples, com piso frio, uma cadeira de balanço antiga que rangia a cada movimento e o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Aquela era a minha rotina: acordar cedo, cuidar da casa, do meu trabalho de costureira e seguir vivendo como quem apenas respira. Meus filhos cresceram, tomaram seus rumos. Um em São Paulo, a outra casada no Paraná. Vem de vez em quando dá. E eu? Eu fiquei. Aos 40, já tinha enterrado dois amores que me fizeram mais chorar do que sorrir. O primeiro foi o pai dos meus filhos, um homem bom, mas fraco demais para enfrentar as dificuldades comigo. Me trocou por uma mulher mais nova quando eu mais precisei. O segundo, esse foi pior. Me encheu de promessas, planos, viagens. Mas nunca teve coragem de ser homem de verdade. Quando falei de casamento, ele sumiu. Nunca mais. Eu já tinha me acostumado com a solidão. Juro. Fazia o almoço só para mim, punha 2 pratos na mesa por hábito, mas só sentava em um. Eu conversava com as plantas da varanda como se elas pudessem me responder. E às vezes, eu até dançava sozinha na sala quando ouvia Roberto Carlos tocando na rádio. Mas ninguém sabia da tristeza escondida atrás do meu sorriso educado. Nem da noite em que eu chorei até adormecer abraçada num travesseiro velho, depois de ver fotos antigas dos tempos em que eu ainda acreditava em contos de fadas. O tempo tinha me endurecido, mas não matado a esperança. Eu ainda rezava todas as noites. Ajoelhava no chão gelado do quarto, olhava pro céu e dizia: Senhor, eu não quero riqueza, nem luxo, só queria um amor de verdade. Um olhar sincero. Um abraço demorado. Um companheiro que não me trocasse. Que me visse com os olhos da alma. E foi numa manhã dessas, comum, sem expectativa, que tudo mudou. A campainha tocou. Achei que fosse o carteiro, ou algum vizinho pedindo açúcar. Mas quando abri o portão, ali estava ele. Moreno, de barba por fazer, camisa branca suada colada no peito, e um sorriso tímido que pareceu iluminar aquele corredor estreito da entrada. Oi, a senhora é a dona Vera? Ele perguntou, coçando a nuca, sem saber onde colocar as mãos. Sou sim, posso ajudar. É que me falaram que a senhora faz conserto de roupa. Eu tô precisando dar um jeito numa camisa que tem valor pra mim. Aquela voz era grave, calma. E tinha algo nos olhos dele que me fez estremecer. Um brilho, uma dor talvez. E, por mais que a vida já tivesse me ensinado a não criar expectativa, naquele momento, o meu coração, que andava dormindo, bateu forte. Muito forte. Eu nem sabia o nome dele ainda. Mas meu peito já sabia. Aquele homem não era qualquer um. Se essa história dessa mulher está tocando seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal e mostra que você quer ouvir mais histórias reais como essa. Se inscreve aqui no canal e ativa o sino para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E se você conhece alguém que também precisa ouvir algo assim, compartilha. Às vezes, uma história simples pode transformar um dia inteiro. Obrigada por estar aqui e ouvir com o coração. A verdade é que naquele instante, quando ele sorriu de leve e ergueu a camisa que trazia nas mãos, eu esqueci que estava de chinelo, com o cabelo preso de qualquer jeito e um avental manchado de linha e pó de giz. Eu só consegui dizer: pode entrar, sim, fica à vontade. A mesa da costura tá logo ali. Ele entrou com passos cuidadosos, como se estivesse entrando num templo. Olhava tudo, com respeito. Os quadros antigos na parede, os vasos com margaridas ressecadas, as prateleiras com linhas coloridas. Que lugar aconchegante, Dona Vera. Parece casa de vó, daquelas que tem cheiro de bolo. Eu ri, sem graça, tentando esconder o quanto aquela frase me tocou. Não é todo dia que alguém chama minha casa de bonita. A maioria acha velha. Velha pode ser, mas tem vida. E isso é raro hoje em dia, ele respondeu, olhando nos meus olhos com uma sinceridade que me desarmou. A camisa que ele queria consertar era azul clara, de algodão fino. Uma das mangas estava rasgada. Mas o curioso era que ele não queria uma nova. Queria aquela mesma.
Porque era do pai dele, que tinha falecido há pouco tempo. Eu uso ela quando tô triste. Parece que ele me abraça, sabe? Naquele momento, eu soube que aquele homem tinha algo diferente. Ele também carregava cicatrizes, da alma. E talvez, como eu, estivesse buscando um lugar para se abrigar. Durante os próximos dias, ele voltou para buscar a camisa, mas trouxe outras peças. Um zíper aqui, uma bainha ali. E sempre vinha com um sorriso, uma história, uma gentileza. Eu já estava me perguntando se aquilo era só sobre roupa, ou se ele estava mesmo encontrando desculpas. Para me ver, posso saber seu nome? Perguntei um dia, enquanto ele tomava um café que preparei com bolo de fubá. Arthur. Meu nome é Arthur. E, pela primeira vez em muitos anos, ouvi meu nome dito de um jeito bonito. Vera, esse bolo tá melhor que o da minha mãe. Juro. Ele ria, e eu ria também. Mas por dentro, meu peito já era um furacão. Cada vez que ele saía pelo portão de ferro, eu ficava na varanda por alguns segundos, esperando ele sumir na esquina. E quando ele sumia, me vinha um vazio tão familiar, que dava medo. Medo de estar me iludindo. Medo de me machucar de novo. Medo de ser só mais uma mulher madura que confundiu gentileza com amor. Naquela noite, ajoelhei ao lado da cama, como fazia desde menina, e falei com Deus: Senhor, se for engano, tira ele do meu caminho. Mas se for promessa, me dá coragem para não fugir. No dia seguinte, Arthur voltou. Mas dessa vez, sem camisa rasgada. Ele não trouxe nada para consertar. Só ele mesmo. Com uma rosa vermelha na mão. Eu sei que pode parecer cedo, dona Vera. Mas, eu não aguentava mais inventar desculpa para te ver. Meu coração quase pulou do peito. A cadeira onde eu estava balançando parou no ar. Você quer sair comigo um dia desses? Tomar um sorvete, ou só caminhar? Não sei. Qualquer coisa. Só para estar com você sem precisar de uma desculpa boba. Demorei para responder. O medo ainda lutava com a vontade. Mas olhei para ele, e vi verdade. Não era um galanteador barato. Nem um homem querendo aproveitar de uma mulher solitária. Era só um homem, sincero. De olhos bons. Eu aceito. Mas só se for sorvete de flocos. Ele riu alto, e eu ri com ele. Pela primeira vez, rindo de verdade. Sem culpa. Sem receio. Naquele dia, minha casa ganhou algo novo, esperança. E meu coração, uma certeza tímida. Talvez, só talvez, o amor tenha mesmo batido na minha porta. Na sexta-feira seguinte, ele chegou 5 minutos antes da hora combinada. Eu estava nervosa como uma adolescente indo ao primeiro encontro. Tentei 3 roupas antes de decidir por uma blusinha azul de algodão que fazia meus olhos parecerem menos cansados. Prendi o cabelo num coque simples e coloquei um perfume que mal usava, guardado para ocasiões especiais. Não sabia se aquele momento era especial, mas queria que fosse. Arthur apareceu com uma camisa clara, calça jeans e o mesmo sorriso gentil que vinha carregando desde o primeiro dia. Quando me viu na porta, respirou fundo e disse: Você tá linda, Vera. E esse perfume, parece cheiro de lar. Eu ri, tímida. Nunca soube reagir a elogios. Principalmente depois de tantos anos sem receber nenhum. Já estava acostumada a ser vista como a mulher batalhadora, a costureira guerreira, a mãe solo que deu conta de tudo. Mas mulher bonita? Desejável? Era quase estranho ouvir isso. Fomos a pé até uma sorveteria do centro. Era simples, com mesinhas amarelas e garçons que já me conheciam de vista. O rapaz que nos atendeu piscou para mim, meio espantado por me ver acompanhada. Arthur escolheu sorvete de chocolate. Eu fui de flocos, como havia prometido. Sentamos numa mesinha do lado de fora, debaixo de uma árvore frondosa, com folhas caindo sobre a calçada. E ali ficamos, como 2 jovens que estavam se conhecendo pela primeira vez, mas com a bagagem de uma vida inteira nas costas. Conversamos sobre tudo. Sobre como ele foi criado pela avó, depois da mãe abandoná-lo. Sobre como trabalhou anos como pedreiro, depois montou uma pequena marcenaria com o irmão. Sobre como perdeu o pai, vítima de um infarto fulminante, e ficou com aquela camisa azul como única lembrança concreta dele. Ele me ensinou que homem bom é o que respeita silêncio de mulher ferida, e espera ela querer falar. Aquilo me tocou fundo. Meus olhos marejaram. Então, você deve ser um homem muito bom, eu disse, olhando para ele com ternura. Arthur ficou quieto por uns segundos. Depois, segurou minha mão sobre a mesa. Suas mãos eram ásperas, marcadas de calos. Mas havia uma delicadeza naquele toque que me fez arrepiar. Vera, eu tenho 43 anos. Já vivi algumas histórias. Algumas doídas, outras sem importância. Mas nunca me senti tão em paz ao lado de alguém. Tem alguma coisa em você, que me acalma. Me faz querer ser melhor. Eu sei que é cedo, mas, tô sendo sincero. Eu respirei fundo. Meu coração estava acelerado, e minha mente dividida entre o medo e a esperança. Não estava acostumada a tanta verdade.
A tonta de Kira. Era como se Deus estivesse dizendo: tá vendo, filha? Eu não esqueci de você. Na volta, ele me acompanhou até o portão de casa. Parou, olhou nos meus olhos e disse: eu posso te ver de novo? Prometo que não trago mais roupa rasgada. Você já sabe que sim, Arthur. Ele riu, se aproximou e me deu um beijo no rosto. Mas não foi qualquer beijo. Foi um beijo que demorou 2 segundos a mais que o normal. Que encostou em mim com reverência, não com pressa. Como se ele dissesse com aquele gesto: eu tô aqui. E eu vejo você. Depois que ele se foi, entrei em casa com um sorriso bobo nos lábios. Liguei o rádio, e por coincidência, ou talvez providência divina, tocava a música da minha juventude. Detalhes, do Roberto Carlos. Sentei na cadeira de balanço, fechei os olhos e deixei as lágrimas escorrerem. Não eram de dor. Não. Eram de arrependimento. Eram de alívio. De gratidão. Como se, depois de anos lutando com unhas e dentes para sobreviver, alguém finalmente tivesse me dado permissão para viver. Nos dias seguintes, ele voltou. Uma vez para me ajudar a ajeitar o portão que vivia emperrado. Outra para me ensinar a mexer na mangueira do jardim. E outra só para deixar uma cartinha escrita à mão, com letra torta, mas cheia de poesia. Você tem cheiro de manhã boa, Vera. E sua risada parece casa cheia. Não quero só te ver, quero te cuidar. Li aquilo abraçada na porta. E naquela noite, dormi com a carta no peito. Asterisco. Depois daquela carta, eu já não dormia mais do mesmo jeito. Havia uma paz dentro do peito, e um friozinho bom na barriga. Que eu achava que tinha esquecido como era. Arthur virou parte da minha rotina. Um café ali, uma conversa acolá, e aos poucos, a solidão foi dando espaço para risadas, brincadeiras, e até silêncio confortável, aquele tipo que só existe entre pessoas que já se reconhecem na alma. Mas a verdade é que, por dentro, ainda existia uma mulher desconfiada. Uma mulher que tinha sido trocada, enganada, esquecida. Eu sabia que o amor podia ser doce, mas também sabia o quanto podia doer. Uma tarde, estávamos sentados na varanda. Arthur me ajudava a separar tecidos, enquanto eu contava sobre o vestido de noiva que costurei aos 26 anos, o mesmo que nunca chegou a ser usado, porque o noivo desistiu do casamento 3 dias antes. Sério? Ele fugiu? Arthur me olhava, com aquele ar indignado. Fugiu não. Só desistiu. Disse que não sabia se queria isso para a vida dele. Eu achei que ia morrer naquela época. Mas olha eu aqui. Ele me olhou em silêncio. Pegou um retalho branco de renda que estava sobre a mesa e passou os dedos sobre ele, como se estivesse tocando a minha dor. Você merece alguém que fique, Vera. Que fique até o fim. Que saiba o que tem nas mãos. Aquela frase me desmontou por dentro. Meus olhos encheram d'água. Baixei a cabeça, fingindo que costurava alguma coisa. Eu tenho medo, Arthur, eu também. Ele respondeu de imediato. Mas tenho mais. Medo de não viver isso com você. Naquela hora, eu senti que Deus estava ali. Que aquela cena não era obra do acaso. Era a resposta. Era presente. Arthur começou a frequentar minha casa cada vez mais. Às vezes vinha só para me ouvir cantarolar, enquanto costurava. Outras vezes trazia frutas do mercado, ou doces que lembravam a infância. Um dia, chegou com um rádio velho e disse: achei na oficina. Concerti. Agora dá pra gente ouvir música aqui fora. No fim da tarde. Colocamos o rádio na varanda. Ligamos. Tocava Como é Grande o Meu Amor por Você. Ele estendeu a mão e disse: me concede essa dança. Eu ri, encabulada. Tá doido, Arthur? Aqui na rua, quem liga pra rua quando se tem uma mulher linda na frente? E ali, no meio da calçada, com as vizinhas espiando por trás das cortinas, eu dancei. Dancei rindo, meio sem jeito, mas com o coração pulando de alegria. Era a primeira vez, em muitos anos, que eu me sentia viva. Que eu me sentia amada. Naquela noite, sentamos debaixo da mesma árvore onde havíamos tomado sorvete semanas antes. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Ele pegou minha mão e falou: Vera, eu não sei quanto tempo temos nessa vida, mas sei o que quero fazer com o tempo que eu tiver. E é com você. Eu chorei em silêncio. E naquele momento, entendi. O amor não é barulhento. Não é cheio de promessas. Ele é presença. Ele é cuidado. Ele é gesto. Mas a caminhada ainda não seria fácil. Dentro de mim ainda existia uma parte ferida, uma parte que dizia: cuidado, ele vai te deixar também. Essa parte começou a gritar mais alto quando, num fim de semana, Arthur parou de vir. Não ligou, não mandou mensagem. 2 dias, depois 3, depois 5. Aquela velha angústia tomou conta de mim. O coração apertava. Será que ele cansou? Será que tudo foi imaginação minha? Me peguei olhando pela janela, como antigamente. Sentada na cadeira de balanço, abraçada ao rádio,
Com a música que ele gostava baixinha ao fundo. Quando o domingo chegou, eu estava quase desistindo. Já tinha criado 1000 justificativas na cabeça. Quando ouvi o som do portão. Era ele. Mas dessa vez, com o rosto abatido: me desculpa, Vera. Tive que viajar. Minha avó passou mal em uma cidade vizinha, fui socorrer. Não quis te preocupar. Mas eu deveria ter dito. Corri até ele, o abracei com força. Eu achei que você tinha desistido de mim, nunca. Eu só tive medo de te preocupar. Mas agora eu sei que não posso sumir. Porque você já faz parte de mim. Naquele abraço, todo medo se desfez. E eu entendi: o amor verdadeiro também é feito de sustos, mas ele sempre volta. Ele não foge. Ele explica. Ele cuida. Depois daquele susto com o sumiço dele, algo dentro de mim mudou. Eu percebi o quanto ele já fazia parte dos meus dias. Não era só a presença física, era o jeito que ele preenchia os espaços vazios. Era o modo como minha casa parecia mais leve quando ele estava, como minha risada saía mais fácil, e como até o silêncio ganhava cor quando ele ficava quieto ao meu lado. Aos poucos, o medo foi perdendo força. E em seu lugar, a confiança começou a criar raízes. Arthur passou a almoçar comigo aos domingos. Trazia flores de vez em quando, margaridas amarelas, minhas preferidas. Às vezes chegava cedo, com pão de queijo quente e dizia: hoje, o café da manhã é comigo. Você já cuidou do mundo demais, agora deixa alguém cuidar de você. Aquelas palavras tinham um poder imenso. Porque depois de tanto tempo cuidando sozinha da vida, dos filhos, das contas e das dores, eu já nem sabia mais como era ser cuidada. No entanto, quanto mais ele se aproximava, mais uma parte de mim entrava em conflito. Era como se eu precisasse decidir se estava pronta para viver algo novo, de verdade. Certa noite, sentados na varanda, ele falou: Vera, você já pensou em viajar? Em sair daqui, ver o mar, colocar os pés na areia? Eu sorri. Era um sonho. Antigo, mas sempre adiado por falta de tempo, dinheiro ou coragem. Quando os meninos eram pequenos, eu até sonhava. Mas depois, a vida veio com outras prioridades. E agora? Você iria? Fiquei em silêncio. Olhei o céu estrelado e pensei nas roupas que ainda precisava costurar, nas contas da casa, no medo de sair da rotina. Não sei, Arthur. Acho que eu me acostumei com minha vidinha aqui. Ele segurou minha mão e disse, baixinho: Vera, acostumar não é viver. Às vezes, a gente aceita pouco porque esquece o quanto merece mais. Aquilo me atingiu em cheio. Passei a noite refletindo sobre aquela frase. No outro dia, fui até o guarda-roupa e tirei uma caixa de papelão que guardava cartas antigas, fotos dos filhos, contas pagas e até um par de brincos que ganhei aos 30 e nunca usei. Era meu baú de vida parada. Revi tudo com cuidado. E percebi o quanto eu havia me doado a todos, menos a mim. Arthur chegou no fim da tarde, com uma surpresa nas mãos: 2 passagens de ônibus para o litoral. 2 dias. Uma pousadinha. Simples, mas charmosa. Eu sei que é doideira, Vera. Mas eu queria te dar o mar. Nem que seja só uma vez. Fiquei estática. Aquilo me parecia absurdo. Mas ao mesmo tempo, era tão bonito. Você confia em mim? Ele perguntou, com os olhos marejados. Confio, Arthur. Mas tenho medo, então vai com medo mesmo. Mas vai comigo. Naquela noite, liguei para meus filhos. Avisei que viajaria. Eles ficaram surpresos, mas felizes. Minha filha disse: Mãe, o que é isso? Tá namorando e indo viajar? Orgulho da senhora. Fiquei corada, rindo sozinha. No dia seguinte, partimos antes do amanhecer. O ônibus era simples, mas o coração, cheio de emoção. Nunca pensei que aos 40 eu estaria vivendo algo tão inesperado. Tão bonito. Na estrada, encostei a cabeça no ombro dele. E dormi em paz como não dormia há anos. Quando chegamos à praia, o mar me deixou sem palavras. A imensidão azul, o cheiro de sal, o vento brincando com meus cabelos. Arthur me olhava como se eu fosse a coisa mais linda do mundo. Eu esperei esse momento, Vera. Pra te ver assim. Livre. E foi ali, com os pés na areia e o coração leve, que eu entendi: eu não estava mais sozinha. E, mais do que isso, eu não estava mais com medo de ser feliz. Foi no segundo dia da viagem que eu realmente entendi o que estava vivendo. Acordei cedo, antes do sol nascer, e saí da pousada de mansinho, com os pés descalços e a alma leve. Caminhei pela beira da praia com o vento bagunçando meus cabelos e a areia fria sob os pés. Havia algo sagrado naquele silêncio. Algo que me fazia sentir viva de um jeito que há muito tempo eu não sentia. Arthur apareceu pouco depois. Veio com 2 copinhos de café na mão e um sorriso que parecia sol, mesmo com o céu ainda cinzento. Achei que ia te encontrar aqui. Não sei porquê, mas sabia, eu precisava desse momento, respondi, segurando o copinho quente. De estar comigo. Antes de ser com alguém. Ele não disse nada.
Apenas se sentou ao meu lado na areia, respeitando meu silêncio. Ficamos ali por longos minutos, ouvindo o som das ondas e observando a chegada tímida do dia. De repente, ele pegou minha mão e disse: Vera, eu não vim para te tirar de nada. Nem para mudar sua vida de um jeito brusco. Eu só vim para estar ao seu lado, se você quiser. Eu quero construir algo. Mas no seu tempo. No seu ritmo. Aquelas palavras me abraçaram por dentro. Não era uma declaração apressada. Era entrega. Era compromisso com meu coração, com meu passado, com minhas dores e também com meus sonhos. Voltamos da viagem transformados. Eu me sentia diferente. Mais aberta. Mais leve. Como se algo dentro de mim tivesse finalmente se quebrado, pra nascer de novo. Mas, como a vida gosta de testar nossas escolhas, logo vieram os olhares curiosos e os comentários sussurrados pelas vizinhas. Essa mulher já não é mais menina para estar se engraçando assim. E esse homem? Nunca teve mulher e agora quer enganar a costureira. Tá muito bonita para quem sempre viveu tão apagada. No começo, tentei ignorar. Mas aos poucos, as palavras começaram a doer. Porque eu sabia como funcionava. Mulher mais velha, quando tenta ser feliz, é sempre julgada. Sempre apontada como fora do lugar. Um dia, fui ao mercado e ouvi duas conhecidas cochichando. Não sabiam que eu estava perto, aposto que ele só quer a casa dela. Essas mulheres sozinhas se apegam fácil. Voltei para casa com o coração em pedaços. Me tranquei no quarto e chorei como uma adolescente rejeitada. Arthur percebeu meu silêncio. À noite, trouxe pastel da feira, mas eu nem quis comer. Ele sentou na beira da cama e perguntou: O que tá acontecendo, Vera? As pessoas estão falando. Estão dizendo que você só quer se aproveitar. Que eu tô ridícula, me iludindo como uma menina boba. Ele respirou fundo. Depois se aproximou, segurou meu rosto com as duas mãos e falou olhando direto nos meus olhos: Escuta uma coisa, a gente pode escolher viver com medo do que os outros pensam, ou viver com coragem do que sentimos. Eu escolhi você, Vera. E se você me escolher também, então que o mundo fale. Que falem até cansar. Mas dói, Arthur, eu sei. Mas dói mais abrir mão da felicidade só para agradar quem nunca viveu nada de verdade. As palavras dele foram como um bálsamo. Como um chamado à coragem. E eu percebi que precisava tomar uma decisão. Ou eu cedia à voz dos outros, ou à voz do meu próprio coração. Naquela mesma noite, vesti meu melhor vestido, o azul de renda. Soltei os cabelos, passei batom vermelho, e convidei Arthur para jantar comigo na varanda. Cozinhei minha especialidade: frango com quiabo, arroz fresquinho e angu. Coloquei vela na mesa. E, pela primeira vez, celebrei a mim mesma. A mulher que havia chorado sozinha, mas que agora dançava na sala com os pés descalços. A mulher que achou que o amor era privilégio das moças novas, e descobriu que o amor mora onde a verdade. Enquanto comíamos, ele olhou para mim e disse: Nunca vi mulher mais bonita do que você, Vera. E não é por fora. É aqui, e apontou o próprio peito. Naquele instante, senti orgulho de mim. Pela coragem de não desistir. Pela força de seguir em frente mesmo com o peso dos olhares alheios. Pela ousadia de dizer: Eu mereço ser feliz. E eu merecia. Toda mulher merece. Tudo caminhava bem. O ateliê prosperava, a marcenaria ganhava novos clientes, e eu me sentia tão viva que às vezes até esquecia dos anos de solidão que ficaram para trás. Mas como toda história verdadeira, a vida tem seus testes. E o nosso não demorou a chegar. Foi numa manhã de segunda-feira que comecei a sentir um incômodo diferente no peito. Achei que era só cansaço. Tínhamos trabalhado o fim de semana inteiro entregando uma encomenda grande. Mas, com o passar dos dias, a dor aumentou. E veio acompanhada de um cansaço estranho, que não era físico, era uma espécie de aperto na alma. Arthur percebeu. Você não tá bem, Vera. Vamos no médico. Não é nada, só cansaço, respondi, tentando disfarçar. Mas ele insistiu. Como sempre fazia quando percebia que eu estava tentando ser forte demais. No consultório, depois de alguns exames, a médica olhou para mim com cuidado e disse: Dona Vera, a senhora está com a pressão descontrolada e precisa desacelerar. O corpo já está avisando há tempos, e agora gritou. Saí dali assustada. Eu, que sempre dei conta de tudo, agora precisava de repouso? De pausa, Arthur me levou para casa de mãos dadas. No caminho, ele foi em silêncio. Mas, ao chegarmos, ele me olhou com os olhos mais doces que já vi. Vera, você passou a vida inteira cuidando de todo mundo. Agora deixa eu cuidar de você, mas tem a costura, as encomendas, o ateliê. Fica tranquila. A gente dá um jeito. O que não dá é você adoecer por tentar segurar o mundo sozinha. Naquela semana, ele assumiu tudo. Aprendeu a ligar a máquina, passou a anotar os pedidos, até tentou costurar uma barra, torta, mas feita com amor. Levava café na cama,
colocava música ambiente e sentava ao meu lado para ler passagens da Bíblia quando me via triste. Salmo 46. Vera, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E Ele foi meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro. Uma tarde, enquanto eu cochilava, ouvi ele sussurrando uma oração na sala: Senhor, eu sei que ela é forte. Mas que ela saiba que não precisa ser forte o tempo todo. Dá saúde, dá paz. Porque essa mulher mudou minha vida, e eu quero vê-la sorrir por muitos anos. Chorei em silêncio. Porque nunca, em toda a minha vida, alguém havia orado por mim daquele jeito. Na semana seguinte, comecei a melhorar. Aos poucos, voltei a costurar, ainda devagar, mas com o coração renovado. Eu tinha experimentado um amor que não era feito só de flores, mas de raiz. Que ficava firme quando tudo balançava. Arthur continuou cuidando de mim mesmo depois que a dor passou. Trazia chá antes de dormir, esquentava a bolsa de água quente quando o frio batia, e nunca me deixava esquecer: você é o bem mais precioso que essa casa tem, Vera. Não é o ateliê, nem a marcenaria. É você. Certo dia, minha filha veio me visitar. Sentamos na varanda, e ela disse: Mãe, você tá diferente. Tá mais leve. Nunca te vi tão bem. Eu sorri e contei tudo. Falei de Arthur, da viagem, da marcenaria, das orações, do susto com a saúde. E ela, com os olhos marejados, falou: Eu tinha medo que a senhora envelhecesse triste. Mas agora vejo que encontrou um amor de verdade. E mais do que isso, vejo que a senhora se reencontrou. Essas palavras me marcaram. Porque era exatamente isso. Eu havia me reencontrado. A mulher que dançava, que sonhava, que tinha fé. Aquela que acreditava que o amor é cuidado, é presença, é decisão de ficar quando tudo parece difícil. E naquela noite, deitada ao lado de Arthur, com a mão dele sobre a minha, senti que mesmo com os sustos, os comentários, os medos e os silêncios, eu tinha vencido. Vencido o abandono. Vencido a tristeza. Vencido o medo de amar outra vez. E agora, finalmente, eu sabia: se o amor bateu na minha porta, foi porque eu também abri o coração para recebê-lo. Depois daquela fase difícil com minha saúde, comecei a enxergar a vida com outros olhos. Eu, que sempre carreguei o mundo nas costas, entendi, enfim, que o amor verdadeiro também é saber descansar no ombro de alguém. Arthur virou meu porto seguro. E mais do que isso, virou meu parceiro de vida. Começamos a planejar melhorias no ateliê, a organizar os horários com mais calma, a reservar um tempinho só para nós dois. Às quartas-feiras, saíamos para tomar sorvete como dois namorados. Aos domingos, cozinhávamos juntos. Ele insistia em temperar o frango e dizia que fazia melhor que eu. Claro que não fazia, mas eu deixava ele acreditar. Ríamos tanto, Sofia. Às vezes, no meio da tarde, ele parava tudo só para me chamar pra dançar. No meio da cozinha, entre o arroz no fogo e os panos de prato pendurados. Com o rádio tocando baixinho, girávamos como dois adolescentes que tinham se reencontrado depois de muitos anos. Certa vez, em uma dessas tardes, ele parou, segurou meu rosto com delicadeza e disse: Vera, você já pensou em casar? Minha respiração falhou por um segundo. Olhei para ele assustada. Casar, Arthur, é casar. Do nosso jeito. Nada grande, nem cheio de pompa. Mas com a nossa verdade. Com nossa fé. Com nossa história. Com a gente olhando um pro outro e dizendo: eu fico. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não por medo, mas porque aquilo me tocou num lugar profundo. A mulher que um dia foi abandonada no altar, agora estava sendo pedida em casamento pelo homem mais íntegro que já conheceu. E dessa vez, não era um pedido movido por impulso. Era um convite de vida. Respirei fundo e respondi: eu não preciso de véu nem de altar. Mas preciso de você. E se esse, casar, for continuar dividindo café, oração e abraço, então eu aceito. Todos os dias. Arthur sorriu, me abraçou. Forte e chorou. Foi a primeira vez que vi ele chorar. E entendi ali que aquele homem, apesar da força, também carregava fragilidades. Assim como eu. Decidimos que não faríamos festa. Apenas um almoço simples no quintal, com minha família, a dele, alguns vizinhos mais queridos. Minha filha trouxe o vestido que ela mesma costurou para mim. Branco, leve, com renda nas mangas. Simples, mas cheio de significados. No dia do casamento. O céu estava nublado, mas a alma, ensolarada. Arthur usava uma camisa de linho claro, calça jeans e o mesmo perfume de sempre, cheiro de madeira e carinho. Dissemos nossos votos debaixo da mangueira do quintal. Ele prometeu cuidar de mim nos dias bons e nos dias nublados. Eu prometi nunca deixar de dançar, nem que fosse com os pés cansados. Foi tudo tão bonito, tão verdadeiro, tão nosso. Sem maquiagem pesada, sem cerimônia pomposa, mas com o coração limpo.
Com fé, com lágrimas, com mãos dadas. Depois do almoço, ficamos sentados na varanda, assistindo os netos brincarem, os filhos sorrindo, os amigos emocionados. E eu, ali, com os olhos voltados para o céu, sussurrei: obrigada, meu Deus, por não ter desistido de mim quando eu quis desistir. Arthur encostou a cabeça no meu ombro e disse: eu esperei uma vida inteira para encontrar você, Vera. E eu respondi: e eu achei que envelheceria sozinha, até você bater na minha porta. Aquela frase que antes doía, agora era poesia. Era a lembrança de um tempo escuro que ficou para trás. Era a marca de uma mulher que renasceu. Nos meses que se seguiram depois do nosso casamento no quintal, eu descobri o verdadeiro significado da palavra companheirismo. A vida com Arthur não era um conto de fadas. Tínhamos nossas diferenças, ele era metódico com horários, eu, mais desorganizada. Ele gostava de ouvir rádio bem cedo, eu precisava de um silêncio até o café da manhã. Mas, curiosamente, tudo isso nos fazia rir em vez de brigar. Porque agora eu sabia que o amor não era ausência de conflito. Era escolha diária. Todos os dias, ao acordar, ele me preparava um café com pão na chapa e dizia a mesma frase: bom dia, minha mulher favorita no mundo. E eu respondia, já rindo: tomara que eu seja a única. No fundo, sabíamos que não. Era só brincadeira. Era o tipo de rotina que alimentava a alma. Que nos lembrava que estávamos sendo vistos, lembrados, amados, mesmo nas pequenas coisas. Nos finais de tarde, tínhamos um ritual. Sentávamos na cadeira de balanço, lado a lado, e observávamos o movimento da rua. Às vezes, nem falávamos nada. Às vezes, contávamos casos do passado. Ele adorava ouvir sobre minha mãe, sobre os vestidos que eu fazia, sobre os partos dos meus filhos, sobre as cartas que nunca enviei. Vera, sua vida daria um livro, eu prefiro vivê-la do que escrevê-la, respondia, sorrindo. E ele, com os olhos úmidos, segurava minha mão com força, como se dissesse: então vamos viver até a última página. Um dia, estávamos na praça do centro. Uma senhora nos parou e disse: é bonito ver casal assim. Da Esperança, Arthur. Respondeu com simplicidade: a gente não se achou quando era novo. Mas Deus guardou a hora certa para a gente se encontrar. Aquilo ficou ecoando na minha mente. Porque era verdade. Nós não vivemos um amor de juventude, vivemos um amor de maturidade. Aquele que não tem pressa, nem desespero. Que sabe esperar. Que sabe ceder. Que prefere o silêncio ao grito. Que sabe ouvir antes de julgar. Uma noite, choveu forte. Relâmpagos cortavam o céu e a energia acabou. Fiquei inquieta, lembrando das noites em que estive sozinha e o escuro parecia maior que tudo. Arthur me abraçou por trás, cobriu meus ombros com um xale e disse: quando você estiver com medo, me chama. Mesmo que eu esteja longe, mesmo que seja só em pensamento. Eu venho. Nem que seja com oração. E foi assim que ele me curou. Não com promessas, mas com presença. Comecei a escrever pequenos bilhetes para ele. Escondia no bolso da calça, na marmita, entre as ferramentas: você é minha melhor surpresa. Te escolheria de novo, mesmo sabendo de tudo. Obrigada por não ter desistido de mim. Ele guardava todos, num caixote de madeira que colocou no ateliê, com meu nome gravado. Chamava de Tesouros da Vera. A gente construiu uma vida. Assim, de bilhetes, de olhares, de mãos dadas no escuro. E até os dias difíceis, porque eles vinham, como vem para todos, eram mais leves quando enfrentados juntos. Como naquele domingo em que minha máquina quebrou e eu fiquei arrasada. Sentia que estava falhando com minhas clientes, comigo mesma. Arthur me abraçou e disse: a máquina é só uma ferramenta. O que você tem, Vera, é domingo. Isso ninguém quebra. E no dia seguinte, ele apareceu com uma nova, embrulhada com papel simples, e um cartão escrito: que nunca te falte asas, minha costureira do destino. Eu chorei. Porque era nesses momentos que eu mais percebia: o amor que eu recebo hoje é maior do que qualquer sonho que já tive. E talvez o mais bonito de tudo seja isso: eu não precisei ser perfeita, nem jovem, nem rica. Bastou ser eu. Inteira. Real. Machucada, mas aberta. E ele veio. E ficou. Chegar até aqui foi como costurar um vestido delicado à mão, ponto por ponto, com cuidado, paciência. E fé de que no final, tudo faria sentido. E fez. Hoje, ao olhar para minha vida, eu não vejo mais os buracos. Vejo as remendas que me deixaram mais forte. As marcas que me ensinaram a ser inteira. E o amor que, inesperadamente, bateu à minha porta, e decidiu ficar. Arthur e eu criamos uma nova rotina, cheia de sentido. A marcenaria e o ateliê prosperaram, mas nunca viraram prioridade. Nossa prioridade sempre foi um ao outro. E talvez por isso, tudo ao redor começou a florescer. Pessoas começaram a nos procurar não só pelos trabalhos, mas pelas palavras, pelo exemplo de parceria.
O que era um pequeno espaço no bairro virou referência. Não só de ofício, mas de vida. As jovens vinham me pedir conselhos sobre casamento. As senhoras queriam saber onde eu encontrei um homem assim, e eu sempre respondia: eu não encontrei. Deus mandou. Mas só depois que eu abri o coração para mim mesma. Arthur ria e completava: ela foi resposta da minha oração mais antiga. Em um sábado à tarde, recebemos a visita de um repórter de rádio local. Ele havia escutado falar da nossa história e queria gravar uma entrevista. Nos sentamos na varanda, como sempre fazíamos, e ele perguntou: Dona Vera, qual é o segredo para recomeçar aos 40? Pensei por um instante e disse: o segredo não é tentar parecer mais nova, nem fingir que nada aconteceu. O segredo é abraçar a história que você carrega, com todas as dores, com todos os tropeços. E depois, ter coragem de se amar. Porque só quem se ama reconhece quando o amor bate na porta. A entrevista foi ao ar dias depois. E, para nossa surpresa, causou uma comoção no bairro. Recebemos bilhetes, flores, até uma moça deixou uma carta dizendo que decidiu se separar de um relacionamento abusivo depois de me ouvir. Arthur ficou emocionado. E eu, mais ainda. Porque naquele instante, eu percebi que minha história já não era só minha. Ela tinha virado esperança para outras mulheres. Era como se, em cada linha costurada, eu deixasse um pedacinho de cura no mundo. À noite, sentei na varanda com o rádio ligado baixinho. Arthur ao meu lado, segurando minha mão. E comecei a lembrar das tantas noites em que chorei sozinha. Dos silêncios que me engoliram. Dos domingos vazios. Dos aniversários esquecidos. Das janelas abertas esperando alguém que não viria. E agora, ali, naquele fim de tarde cor-de-rosa, eu entendi: o amor não chegou tarde. Chegou quando eu estava pronta. E não me trouxe só companhia. Trouxe calma. Trouxe fé. Trouxe dignidade. Na semana seguinte, Arthur organizou uma surpresa, um mural na entrada do nosso espaço, com a frase: o amor mora aqui. E a coragem também. De Beixel. Da frase, fotos nossas, dançando na cozinha, tomando sorvete, rindo no quintal. Ao lado, uma pequena prateleira onde ele colocou meus bilhetes guardados, os mesmos que escrevi ao longo dos meses. As clientes paravam para ler. Algumas choravam. Outras tiravam fotos. E todas diziam a mesma coisa: isso aqui não é só um ateliê. É um lugar de recomeço. E era mesmo. Porque cada vestido que eu costurava carregava um pouco da minha história. Cada botão que Arthur pregava era também um símbolo de reconstrução. Certa noite, ele me levou até a praça do centro, aquela mesma de tantos encontros. Sentamos no banco, e ele, com um violão velho nas mãos, tocou de forma simples, mas com o coração. E ali, sob a luz amarela do poste e o som das cigarras, ele cantou várias notas musicais. Você chegou quando eu já não esperava, com olhos de paz e mãos de recomeço. Você costurou meus pedaços soltos, e agora sou inteiro só por estar com você. Várias notas musicais. Chorei. Com tudo. Com a menina que fui. Com a mulher que sofri. Com a senhora que, enfim, entendeu o que é ser amada com verdade. E naquela noite, mais do que nunca, eu soube: o amor não tem hora. Mas quando bate, se a gente tiver coragem de abrir a porta, ele entra. E muda tudo. Os anos passaram e, com eles, vieram mais cabelos brancos, algumas dores nas articulações e novas rugas que, ao contrário do passado, eu aprendi a amar. Elas não eram mais sinal de tempo perdido. Eram medalhas. Marcas das batalhas que enfrentei. E venci. Arthur e eu continuamos na mesma casa. A varanda ganhou novas plantas, o ateliê se encheu de tecidos coloridos e a marcenaria, agora, tem o nome dele e o meu na fachada. A IV, artes que acolhem. Recebemos casais de todos os cantos. Jovens, idosos, mães solteiras, homens que querem recomeçar. Todos buscando algo que o mundo tem esquecido: amor com verdade, com calma, com fé. E nós viramos referência não só de trabalho, mas de vida. Porque construímos tudo juntos. Com carinho, com humildade e com muita oração. Não fizemos fortuna, mas fizemos história. Minhas mãos, que antes tremiam de medo, agora tremem de emoção. Minhas roupas, antes feitas para pagar contas, agora carregam poesia. E meu coração, antes ferido, agora pulsa com plenitude. Uma tarde, enquanto organizávamos fotos antigas para colocar em porta-retratos, encontrei uma imagem minha, sozinha. Sentada na varanda, com o olhar perdido. Mostrei a Arthur e disse: essa sou eu antes de você bater na minha porta. Ele olhou a foto com ternura, depois me olhou nos olhos e respondeu: e essa aqui, agora, é você. Depois que entendeu que nunca esteve sozinha. Porque Deus sempre esteve aí. Só esperava que você voltasse a se amar para trazer o que era seu por direito. Aquilo me tocou fundo. Naquela noite, ajoelhei mais uma vez ao lado da cama.
como fazia desde os tempos de menina, e agradeci. Não por Arthur apenas, mas por mim, por não ter desistido. Por ter aguentado a dor. Por ter ficado de pé quando tudo ao redor dizia que eu devia cair. Por ter esperado. E por ter acreditado, mesmo sem saber, que algo bonito ainda viria. Porque veio. Veio num homem simples. Num abraço demorado. Num café com pão na chapa. Numa dança na sala. Num bilhete escondido no bolso. O amor chegou sem barulho. Mas transformou tudo. Hoje, com os pés descalços no quintal, vendo as crianças da vizinhança correrem, eu sorrio. Sorrio com o corpo. Com os olhos. Com a alma. E digo a você que me ouviu até aqui, não importa se você tem 40, 50, 70. Não importa quantas dores você já viveu. Nem quantos amores te deixaram para trás. Se o coração ainda pulsa. Se você ainda acredita. Então o amor pode, sim, bater na sua porta. Mas ele só entra se você tiver coragem de abrir. E eu tive. Tive coragem de dizer sim para mim. De ser feliz, mesmo com medo. De recomeçar, mesmo com o corpo cansado. De amar, mesmo depois de tudo. E por isso, hoje, eu sou inteira. Sou casa. Sou vida. Porque um dia, quando achei que envelheceria sozinha, ele bateu na minha porta. E nunca mais foi embora. Alto-falante, obrigada por ter ouvido até aqui. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, isso ajuda muito o canal a crescer e mostra que você quer ouvir mais histórias reais como essa. Se inscreve aqui no canal e ativa o sino para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que vem por aí. E compartilha com alguém que precisa de esperança. Às vezes, uma história assim é tudo o que o coração de alguém precisa para não desistir. Com carinho, Vera. Sparkling Heart.